Good evening. Boa noite. How are you? Como estão vocês? Obrigado. Do you know that God is very good? Vocês sabem que Deus é muito bom? Do you know that God is always good? Vocês sabiam que Deus é sempre bom? And that God is only good? E Deus é somente bom. One of the greatest revelations that has changed my life Uma das grandes revelações que mudaram a minha vida was very simple. foi muito simples. When God said to me, "Son, I don't love you because you are good. I love you because I am good." Foi quando Deus falou para mim: Filho, eu não te amo porque você é bom, mas eu te amo porque eu sou bom. I'm always good, Eu sou sempre bom, so I always love you. então eu sempre te amarei. Oh, what a revelation. Oh, grande revelação essa. If you really can believe this, you're always in peace. Se você pode sempre acreditar nisso, você vai sempre ter paz. He's always good, he always loves me. Ele é sempre bom e ele sempre te ama. How many of you were not here last night? Quantos aqui de vocês não estavam aqui ontem à noite? Wow. You have to listen on the internet. Você vai ter que ouvir então pela internet. We talked yesterday how the old covenant works. Nós falamos ontem como que a antiga aliança funciona. You had to obey all the law all the time. Você tem que obedecer toda a lei todo o tempo. That's the only way you could be blessed. Essa é a única forma de você ser abençoado. If you did not obey the whole law all the time, Se você não obedece toda a lei o tempo todo, you were cursed. você é amaldiçoado. Now the Old Testament, the Old Covenant was terrible. No Antigo Testamento, a antiga aliança era terrível. Was the Old Covenant good enough? Era a antiga aliança boa o suficiente? No. Não. Why not? Por que não? Very simple. Muito simples. Because the Old Covenant depended completely on man. Porque a antiga aliança dependia unicamente dos homens. It depended on the obedience of man. Dependia da obediência dos homens. God wrote down 613 laws. Deus escreveu 613 leis. They all had to be kept all the time. Todas tinham que ser mantidas o tempo todo. Anybody who kept them all the time was blessed. E todos aqueles que mantinham toda a lei o tempo todo era abençoado. But those who did not keep them, they were cursed. Mas aqueles que não mantinham ela eram amaldiçoados. So the Old Covenant was a terrible covenant. Então a antiga aliança era uma aliança terrível. It was not terrible because of God. Não era terrível por causa de Deus. It was terrible because of man, of us. Era terrível por causa dos homens, nós. Because man is not able to obey God with its sinful nature. Porque o homem não é habilitado para obedecer a Deus em sua própria natureza. So God had to make a new covenant. Então Deus teve que fazer uma nova aliança. Look at Hebrews chapter 7 verse 22. Veja no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 22. If you need to, you can always look at my notes. Everything is here. Hebrews 7:22, but you're doing a very good job. Very good job. Thanks. Seu filho traduzir muito bom, sabe? Muito bom. Let's read Hebrews 7:22. Hebreus 7, 22. By so much more, Jesus has become the surety of a better covenant. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. So I have a very important question for you. Então eu tenho uma pergunta muito importante para você. Who is the guarantee of the better covenant? Quem é a garantia de uma aliança melhor? Olha, se eu tenho uma pergunta, você pode responder, tá bom? Sempre. Quando eu falo alguma coisa para você, quando eu pergunto alguma coisa, fala comigo, por favor. So who was the guarantee of the better covenant? Então quem era a garantia da melhor aliança? Jesus. This Jesus. is very important. Isso é muito importante. Why? Por quê? The old covenant depended on what you could do. Porque a antiga aliança dependia daquilo que você poderia fazer. The new covenant only depends on what Jesus did. E a nova aliança depende apenas do que Jesus pode fazer. Friends, listen to me. Amigos, me ouçam. If you understand the new covenant, Se você entende a nova aliança, you will be so passionately in love with Jesus. você vai ser tão apaixonadamente apaixonado por Jesus. You will love him ridiculously. Você vai amá-lo ridiculamente. People say to me, Reinhard, you bring such sacrifices for the ministry or for Jesus.
As pessoas vêm para mim e falam, Reinhard, você traz tanto sacrifício sobre Jesus. I don't. Não. But Reinhard, you travel and leave your family. Mas Reinhard, você viaja e deixa a sua família. 1 year I traveled 300 days without my family. Um ano eu viajei 300 dias sem a minha família. What a sacrifice. Que sacrifício. No, Não, it's not a sacrifice. não foi um sacrifício. I understand the new covenant. Eu entendo a nova aliança. He has given me everything. Ele estava me dando tudo. Nothing I do for him is a sacrifice. Nada que eu faço para ele é um sacrifício. Everything is a pleasure. Tudo é um prazer. Because nothing depends on me, everything depends on Porque him. nada depende de mim. Tudo depende dele. It is finished. Está consumado. The work of the cross is completely finished. O trabalho da cruz foi completamente consumado. What else can I do but give everything to him? O que mais eu posso fazer se não dar tudo para ele? You know, the law never works. Você sabe que a lei nunca funciona. Thousands of years we have seen that the law does not work. Milhares de anos nós vimos que a lei não funciona. But many churches still try to use the law to get their people to live right. Mas muitas igrejas ainda tentam fazer que as pessoas vivam pela lei corretamente. The law doesn't work. A lei não funciona. Understand the new covenant. Entenda a nova aliança, Understand how deeply Jesus loves you. entendendo quão grande e quão profundamente Jesus ama você. Nobody has to tell you don't sin. Ninguém tem que te falar, não peque. Nobody. Ninguém. Nobody has to tell me don't look at another woman. Ninguém tem que falar para mim, não olhe para outra mulher. I have a beautiful woman. Eu tenho uma linda mulher. Can you zoom in on this? Vocês podem dar o zoom nisso aqui? Conseguem dar o zoom aqui no celular? No? Acabou. Look. Wow. How beautiful. Que linda! 30 years. 30 anos. I don't need a law. Eu não preciso da lei. Don't commit adultery. Não cometa adultério. I love her. Eu amo ela. That's all. Isso é tudo. She loves me. Ela me ama. That's enough. Isso é o suficiente. The new covenant is simple. We've made everything so complicated. A nova aliança é muito simples. Nós fazemos tudo muito complicado. Jesus is the guarantee of the better covenant. Jesus é a garantia de uma melhor aliança. Not your ability. Não a sua habilidade. Do you know, people tell me, As pessoas dizem para mim, Pastor, the Bible says you have to love the Lord your God with all your heart. pastor, a Bíblia diz para mim que eu tenho que amar a lei de Deus com todo o meu coração. So what do people do? Então o que as pessoas fazem? I have to love God. Eu tenho que amar a Deus. I must love God with everything I have. Eu tenho que amar a Deus com tudo que eu tenho. So pastors tell the churches, Então os pastores dizem para as igrejas, love God with everything you have. ame a Deus com tudo que você tem. I don't believe that's correct. Eu não acredito que isso está correto. I believe that's old covenant law. Eu acredito que isso é uma lei da velha aliança. I know some of you are probably shocked. Eu sei que alguns para vocês provavelmente devem estar chocados. But don't worry, by Sunday afternoon, when I'm finished, you will not be shocked, you will be beautifully relieved. Não se preocupe, amanhã de manhã vocês vão ficar aliviados lindamente, vocês não vão ficar mais chocados. Why is this the old covenant? Por que isso é a antiga aliança? Very simple. Muito simples. Because in Matthew chapter 22, Porque em Mateus capítulo 22, when Jesus said the first and greatest commandment is to love the Lord your God with all of your heart, quando Jesus diz que o primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, he uses the Greek word agape. ele usa a palavra hebreia ágape. Agape is God's kind of love. It's not our human love. Ágape é o amor, o tipo de amor de Deus, não o nosso tipo de amor. So the only way we can love God with the agape love is if we first receive it. A única maneira de nós amarmos com amor ágape de Deus é se nós primeiramente recebemos. That's the new covenant. Isso é a nova aliança. 1 John 4:19. João, 1 João 1 João 4, 4, versículo 19. versículo 19. Fica comigo, amigo. Fica junto comigo. Nós Pertinho. somos amigos. Nós somos amigos. So, listen. Ouça, 1 John 4:19 says this. porque João 4:9 diz isso. We love him Nós amamos ele, because he first loved us. porque ele primeiramente nos amou. You see, we try to fulfill the first and greatest commandment Você vê, nós tentamos completar o primeiro grande mandamento
with the mentality of the old covenant. com a mentalidade do antiga aliança. I have to love God. Eu tenho que amar a Deus. That's the old covenant. Essa é a antiga aliança. The new covenant is this. A nova aliança é isso. I am loved by God. Eu sou amado por Deus. I am loved by God. Eu sou amado por Deus. Wow, I love him so much. Eu amo ele tanto. That's the new covenant. Isso é a nova aliança. Because Jesus said, agape the Lord your God. Porque Jesus disse, agape é o amor de Deus. But what we do, we phileo the Lord our God. E- I will explain to you. Just say phileo. Então, nós amamos a Deus com amor filéu. Phileo is our human love. Filéu é o nosso amor humano. So we read the Bible, oh, love the Lord your God. Então, nós lemos a Bíblia e falamos, ame o Senhor teu Deus. The preacher tells us, love the Lord with everything you have. Então, os pregadores falam, ame a Deus com tudo que você tem. So what do we do? Então, o que nós fazemos? We take our human ability to love, Nós pegamos nossas habilidades humanas para amar and now we try to love God. e nós tentamos amar a Deus. Forget this. Esqueça isso. God never expects you to love him with your love. Deus nunca espera que você o ame com o seu amor. God expects you to be filled with his love, Deus espera que você seja cheio do amor dele. and then his love flows back to him. Então, o amor dele se completa e leva de volta a ele. And then his love flows to everybody else. E esse amor flui para todo mundo ao seu redor. That's the new covenant. Essa é a friends. nova aliança. Everything starts with God. Tudo começa com Deus. In the new covenant, everything starts with God. Na nova aliança, tudo começa com Deus. Look what the Bible says in Hebrews chapter 8 verse 6. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 8, versículo 6. But now he has obtained a more excellent ministry, Mas agora que foi dado um ministério que Jesus recebeu superior ao deles, inasmuch as he is also the mediator of a better covenant which was established on better promises. assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Now, we have a better covenant. Nós temos uma aliança melhor. Why is it better? Por que é a melhor? Very simple, I told you. Muito simples, eu te conto. The old one depends on me, the new one depends on A Jesus. antiga depende de mim e a nova depende de Jesus. I failed, Jesus never fails. Eu falho, Jesus nunca falha. Never fails. Nunca falha. So, it's a beautiful new covenant. Então é uma linda nova aliança. I can rest in this. Eu posso descansar nisso. I can rest that the covenant now will always work because it depends on Jesus. Agora eu posso descansar nessa aliança de que tudo funciona por causa de Jesus. But it also says it is established on better promises. Mas ele também diz que foi estabelecido em promessas melhores. So what are the better promises? Então o que são as promessas melhores? Well, the better promises includes all the old covenant promises Então as promessas melhores incluem todas aquelas promessas da antiga aliança, plus more promises. mais promessas. So I will show you the difference with the better promises. Eu vou te mostrar a diferença entre as melhores promessas. You have to write down some of those verses and check them at home, just Você for time's sake. escreva alguns desses versos no seu caderno para você checar na sua casa. In the old covenant, sins were covered. Na antiga aliança, os pecados eram cobertos. You know, they had to bring sacrifices and the blood covered the sins. Eles tinham que trazer sacrifícios porque o sangue cobria todo o pecado. In the new covenant, they are completely removed. E na nova aliança, isso foi completamente removido. They don't exist anymore. Não existe mais. They are not covered, they are removed. Eles não cobrem, eles são removidos. Read Hebrews chapter 8 verse 12 with me. Leia Hebreus 8, capítulo 8 verse 12. 8, capítulo, versículo 12. I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds I will remember no more. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Let me tell you something. Deixa eu te contar algo. God doesn't remember the sin you committed today. Deus não lembra do pecado que você cometeu hoje. He doesn't. Ele não lembra. That's the new covenant. Isso é a nova aliança. The devil is the accuser of the brethren. O diabo é o acusador. He wants to constantly remind you of your sin. Ele quer te lembrar constantemente do seu pecado. If we listen to him, we have slipped into the old covenant. E se nós dermos ouvidos ao diabo, nós voltamos à antiga aliança. God promises us. Deus promete para nós. He doesn't remember our sins. Ele não se lembra dos nossos pecados. How beautiful is this? Quão lindo é isso?
I was a child. Eu era uma criança. I don't remember, maybe 9 or 10 years old. Eu não me lembro muito bem, entre 9 e 10 anos. I grew up in a very religious church, Eu cresci numa igreja muito religiosa. Assemblies of God. Como? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. My dad was a pastor in an Assemblies of God church. Meu pai era um pastor na Assembleia de Deus. He's a godly man, but in those days he was very religious. Ele era um homem de Deus, mas naqueles dias ele era muito religioso. And I was maybe 8 or 9 years old, Eu acho que eu tinha 9 anos and I sinned. e eu pequei. And I remember I asked God to forgive me, E eu me lembro, eu pedi para Deus me perdoar. but I felt so guilty. Mas eu me senti tão culpado. I stole something from a supermarket, Eu roubei algo do supermercado. and they caught me, E eles me chamaram. and they called the police, E eles chamaram a polícia. and they called my father. E eles chamaram meu pai. And my father said, "You are destroying my E o ministry." meu pai falou, você está destruindo o meu ministério. His ministry was more important than his son. O ministério dele era mais importante do que o filho dele naquela That's what época. religion does to you. Isso é o que a religião faz conosco. He's very sorry he lived like this. We have talked today. We have a wonderful relationship. Hoje ele se arrepende muito de ter feito isso. Hoje nós temos um relacionamento muito maravilhoso. He's almost 83 years old and a very godly man. Ele tem quase 83 anos e ele é um homem muito de Deus. But almost 50 years ago, was very religious. Então, quase 50 anos atrás, ele era muito religioso. So listen how God taught me about the new covenant when I was a little boy. Então, ouça o que Deus falou comigo a respeito da nova aliança quando eu era um garoto. I was laying on my bed Eu estava deitado na minha cama and I kept saying, "God, I'm so sorry. God, I'm so sorry. Please forgive me. e eu continuava dizendo, Deus me perdoe, por favor, eu estou arrependido. God, I'm so sorry I stole from the supermarket. Please forgive me." Pai, eu estou tão arrependido que eu roubei do supermercado, por favor, me perdoe. Have you done this? Você já fez isso alguma vez? And that's, yes. Ninguém. Ninguém. Mas, é verdade, todo mundo já foi, pastor, infelizmente. As I was laying on the bed as a little boy, Enquanto eu estava deitado na cama como um garotinho, and kept telling God how sorry I was, dizendo a Deus o quão arrependido eu estava. God spoke to me as clearly as I could hear him. Deus falou claramente comigo. And God said, "Forgive you what?" Perdoar você do quê? I said, "That I stole from the supermarket." Que eu roubei do supermercado. God said, "I don't remember that. Eu não me lembro disso. I don't remember that." Eu não me lembro disso. I began to cry on my bed. Eu comecei a chorar na minha própria cama. And I realized in the new covenant our sins are removed. E eu percebi que na nova aliança nossos pecados foram removidos. They are not covered. Eles não são cobertos. They are completely gone. Eles são completamente removidos. When God looks at you, Quando Deus olha para você, He does not remember what you did Ele não se lembra daquilo que você fez. because you are in Christ. Porque você está em Cristo. I will teach this to you tomorrow Eu vou te ensinar isso amanhã. because tomorrow I will teach you about the blood covenant. Porque amanhã eu vou te ensinar a respeito da nova aliança. When I'm in my house, my wife and me like to celebrate communion every day. Eu e minha esposa costumamos celebrar a ceia do Senhor Todos todos os os dias. dias. If you understand the blood covenant, Se você entende a aliança de sangue, you will run away from the old covenant as far as you can. você vai correr da antiga aliança o quão mais longe que você puder. But you know, for 1,700 years, Mas você sabe, por aproximadamente 1700 anos, the church has lived in the old covenant mixed with the new covenant. a igreja viveu numa mistura da antiga com a nova aliança. If you don't believe me, Se você não acredita em mim, do you know how many songs we sing that are old covenant songs? você sabe quantas canções que nós cantamos hoje são canções da antiga aliança? And we don't even realize it. E nós nem sequer percebemos. If my wife would be here, she would tell you, this has been frustrating me for more than 30 years. E se minha esposa estivesse aqui, ela ia falar, isso tem me frustrado por mais de 30 anos. I want you to understand. Eu quero que você entenda. Everything I will say here, I say it because I love you. Tudo que eu falar aqui, eu falo porque eu amo vocês. I say nothing in a judgmental way. Eu não vou falar nada aqui de uma forma de julgar vocês. Nothing. I say it because I love you. Nada. Eu vou dizer porque eu amo vocês. But I will tell you the truth because I love you. Mas eu vou falar a verdade por causa que eu amo vocês.
We sing so many old covenant songs. Nós cantamos tantas canções da antiga aliança. There was a song we sang tonight I did not sing. Teve uma canção que nós cantamos hoje à noite que eu não cantei. You are close to us. Você é perto de nós. Você está perto de nós. That's old covenant. Isso é antiga aliança. He is not close, he is inside of us. Ele não está perto, ele está dentro de nós. You know, we have this mentality, God, you are so close, I just have to come a little bit and then I have you. Se tivermos essa mentalidade, Deus vai estar tão perto que você vai tentar se aproximar até ter ele. That's old covenant. Isso é antiga aliança. The new covenant is Christ in me, the hope of glory. Na nova aliança é Cristo dentro de mim. He is never close, he's inside of me. Ele nunca está perto de mim, ele está dentro de mim. I was in a church one day. Eu estava na igreja um dia I was preaching there. e eu estava pregando lá. And the worship leader said, everybody raise your hands to the Lord. E o líder de louvor falou, todo mundo erga suas mãos para o Senhor. And everybody went like this. E todo mundo fez assim. I went like that. E eu fiz assim. He is here. Ele está aqui. He's right here. Ele está aqui. So when I lift my hands to the Lord, I put them here. Quando eu levantei minhas mãos ao Senhor, eu levantei para cá. Christ in us. Cristo dentro de nós. That's the new covenant. Isso é a nova Now, aliança. I do lift my hands too. Eu também ergo minhas mãos. There's nothing wrong with lifting your hands. Não há nada errado em erguer suas mãos. But the mentality that he's up there is wrong. Mas a mentalidade de que ele está lá é muito errada. Songs we sing, Lord, come here, we desire your presence, are old covenant. As canções que nós cantamos e falam assim, Senhor, vem aqui, desça com a tua presença, é a antiga aliança. Why are they old covenant? Por que elas são antiga aliança? This is why. Isso é o porquê. Come here from where? Descer aqui de onde? Where is he? Onde ele está? He's somewhere far away, and if we ask him nicely enough, he will come here. Nós pensamos que de alguma forma que se a gente pedir para ele gentilmente, ele vai descer aqui. Let me tell you where he is. Deixa eu te falar onde ele está. Every place you go is where he is. Então todo lugar que você vai é onde ele está. Because he lives in you. Porque ele vive dentro de você. So he is here. Ele está aqui. You don't have to ask him. He already is here. Você não tem que pedir para ele descer aqui, ele já está aqui. But there's so many mentalities that we have not realized that they are old covenant. Mas nós temos várias mentalidades que nós não percebemos que são da antiga aliança. And you know, there's nothing wrong with some of those things, but our mindset has to change. Não há nada de errado com as canções que nós cantamos, mas nossa mentalidade tem que mudar. The accuser of the brethren is called Satan. O acusador da igreja se chama Satanás. He is our accuser. Ele é o nosso acusador. God never accuses us. Deus nunca acusa nós. Because in Christ we are cleansed, we are pure. Porque em Cristo nós somos puros, He does santificados. not remember your sins. Ele não se lembra dos seus pecados. Because we have an advocate that's called Jesus Christ. Porque nós temos um mediador que se chama Jesus Cristo. Now, the first thing is since we are covered and since we are removed. Então a primeira coisa é, o pecado não é coberto, o pecado foi removido na nova aliança. A primeira diferença. The second difference where better promises are. A segunda diferença que mostra como são as melhores promessas. That in the old covenant all the promises were of earthly nature. É que na antiga aliança todas as promessas são da natureza terrena. Everything, just Tudo. earthly. Tudo, apenas terreno. Material blessing, Coisas materiais, victory over the enemy from another country, vitória sobre um inimigo de outro país, fruitfulness on the field, frutificar nos seus campos, increase in money, ganhar mais dinheiro, health, saúde, all good things. todas coisas boas. But the promises were all of natural nature. Mas eram todas promessas da natureza humana. The better promises include all this, As melhores promessas, que inclui também essas, but it has also heavenly promises. mas são todas promessas celestiais. It has spiritual promises. São promessas espirituais. Promises like, I am crucified with Christ and it's no longer I who live, but Christ who lives in Promessas me. como, eu já fui crucificado com Cristo, agora não sou eu mais que vive, mas Cristo que vive em mim. What a promise. Que promessa. My sinful nature is crucified. Minha natureza pecadora foi crucificada. It's gone. E foi, I am justified. eu sou justificado.
They didn't have this in the old covenant. Eles não tinham isso na antiga aliança. Even if they obeyed, they didn't have this. Mesmo que eles obedecessem, eles não tinham isso na antiga aliança. Because justification is not by works, it's by faith. Porque a justificação não é pelas obras, mas apenas pela fé. So no matter what they did, they were never justified. Então não importa o que eles fizessem, eles nunca eram justificados. Eternal salvation. Salvação eterna. No matter what happens, I know I'm going to heaven. Não importa o que aconteça, eu sei que eu estou indo para o céu. Why? Por quê? Because Christ paid for my eternal salvation. Porque Cristo pagou pela minha salvação eterna. So the promise of the new covenant are much better than the old covenant. Então as promessas da nova aliança são muito melhores do que a antiga aliança. Because we have all of the material promises, plus we have spiritual promises. Porque nós temos todas aquelas promessas materiais, mais as promessas espirituais. I tell you what one of the big problems is in the life of the Christians. Eu vou dizer para vocês que um dos grandes problemas na vida dos cristãos. I said this to the pastors in Pastor Clebson's church. Eu disse isso na igreja do pastor Cleverson. We want the blessings of Abraham with the faith of Thomas. Nós queremos as promessas de Abraão com a fé de Tomé. What is Thomas's faith? O que era a fé de Tomé? When I see it, I believe it. Quando eu ver, eu creio. But you can't have the blessings of Abraham with the faith of Thomas. Você não pode ter as bênçãos de Abraão com a fé de Tomé. It doesn't work like this. Não funciona assim. You have to believe it, Você tem que crer, then you will see it. então você vai ver. For instance, Por um instante. what is one of the new covenant promises? Qual é uma das promessas da nova aliança? If anyone is in Christ, he is a new creation. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Friends, listen very carefully. Amigos, ouçam cuidadosamente. Not he will slowly become a new creation. Not slowly he will become a new creation. Não vagarosamente nós vamos se tornar uma nova criação. He is a new creation. É uma nova criação. Are you in Christ? Se você está em Cristo? Você está em Cristo? You're in Christ by faith, not by works. Você está em Cristo por causa da fé, não pelas obras. If you're in Christ, you are a brand new creation. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. I told you yesterday, in order to experience the right thing, you don't need to change your choices, you need to change what you believe. Para você experimentar a coisa certa, você tem que crer na coisa certa. Because if you believe the right things, Se você- you will automatically do the right things. Se você crê nas coisas certas, você automaticamente vai fazer as coisas certas. Christian life is not doing the right works, it's believing the right things. Vida cristã não é de fazer as melhores obras, mas crer nas coisas certas. If you believe the right things, everything will flow very naturally. Se você crê nas coisas certas, tudo vai fluir de você naturalmente. But most Christians have this attitude. Mas a maioria dos cristãos tem essa atitude. I don't see I'm a new creation. Eu não vejo que eu sou uma nova criatura. I still sin. Eu ainda continuo pecando. I still fail. Eu continuo falhando. I still do so many things wrong. Eu ainda continuo fazendo coisas erradas. But I believe God will change me. Mas eu acredito que Deus vai me mudar. So you have exactly what you believe. Você tem exatamente aquilo que você crê. You believe God will slowly change you, so the rest of your Christian life you will slowly change. Então você acredita que Deus vai te mudar aos poucos, então o resto da sua vida vai ser mudada aos poucos. Because we don't believe we are new creations. Porque nós não cremos que nós somos uma nova criatura. If you believe in the new covenant, Se você crê na nova aliança, if your heart believes you have been made brand new by Christ, se o teu coração crê que você foi feito novo por Cristo, you know what will happen? você sabe o que vai acontecer? Your actions will change. Suas ações vão mudar. Your anger will stop. Sua raiva vai parar. Your jealousy will disappear. Os seus ciúmes vão desaparecer. Your sexual lust will be gone. Sorry. Your sexual desires, your Seus lust, desejos sexuais, sua luxúria vai desaparecer. your impure sexual desires will be gone. Seus desejos sexuais impuros vão sair. Your love for money will be gone. O seu amor ao dinheiro vai embora. Why? Por quê? Because you believe you're a new creation. Porque você acredita na nova criação. And because you believe it, you will experience this spiritual truth. E porque você acredita, você vai experimentar essa verdade. But the problem we have,
we wait for it to happen until we believe it. Mas o problema é que nós esperamos para acontecer para depois crer. So now it never happens. Então nunca acontece. It's really very simple. É muito simples. Look at another spiritual promise we have in the new covenant. Veja todas as promessas espirituais que nós temos na nova aliança. This is a big one for Christians. Essa é uma grande para os cristãos. 2 Corinthians 5 verse 21. 2 Coríntios 5, versículo 21. For he who knew no sin became sin for us, so that we would become the righteousness of God in Christ Jesus. Aquele que era sem pecado tornou-se pecado por nós, para que nós fôssemos justificados por Jesus. Let me ask you a simple question. Deixa eu te perguntar uma pergunta simples. Did Jesus sin one time? Jesus pecou uma vez sequer? No. Did he sin in thought one time? Ele pecou em pensamentos uma vez? No. Jesus never sinned. Não, Jesus nunca pecou. You know what happened when Jesus was on the cross? Você sabe o que acontece quando Jesus estava na cruz? The most painful thing that happened to Jesus was not his physical death. A coisa mais dolorosa que aconteceu com Jesus não foi sua morte física. His physical death was painful. Toda a sua dor, toda a sua morte física foi dolorosa. But there was something much more painful. Mas havia algo que era muito mais doloroso. That Jesus became sin. Que Jesus se tornou pecado. He did not carry our sins only. Ele não carregou apenas os nossos pecados. He became sin. Ele se tornou pecado. This is important to understand. Isso é importante de você perceber. That's why he was disconnected from his beloved Father. É por isso que naquele momento ele foi desconectado do seu amado Pai. Because our sinful nature separates us from God. Porque a nossa natureza pecadora nos separa de Deus. So when Jesus hung on the cross, E Jesus, no momento que foi pendurado na cruz, and when he cried, my God, why have you forsaken me? e quando ele clamou, meu Deus, por que você me abandonou? There was no response from heaven. Não houve nenhuma resposta dos céus. The Father never said, Son, I still love you. In 3 days I will resurrect you. Pai nem sequer respondeu que, filho, eu te amo, daqui 3 dias eu vou te ressuscitar. Nothing. Nada. He was separated from his Father. Ele foi completamente separado do seu Pai. Why? Por quê? Because on the cross he hung there as a sinner. Porque naquela cruz ele foi pendurado como um pecador. Look at 2 Corinthians 5:21. He became sin. Veja no versículo novamente, ele se tornou pecado. So on the cross Jesus was a murderer. Na cruz, Jesus era um assassino. He was a rapist. Ele era um estuprador. He was a thief. Ele era um ladrão. He was a criminal. Ele era um criminoso. Why? Por quê? Because that's the only way you could become the righteousness of God. Porque essa era a única maneira que você pudesse se tornar a justiça de Deus. In the new covenant, a complete switch happened. Na nova aliança, uma troca completa foi realizada. He became a sinner and I became a saint. Ele virou pecador e eu fiquei sem pecado. I became a saint. Eu fiquei um santo. How beautiful. Que lindo isso. Look what the Bible says. We became the righteousness of God in Christ Jesus. Olha o que a Bíblia diz, nós se tornamos justiça de Deus. Not only we were made righteous, but we became the righteousness of God. Nós não fomos apenas feitos justiça, nós nos tornamos justiça de Deus. My beloved Jesus, who never sinned. Pelo meu amado Jesus que nunca pecou. He never did something wrong. Ele nunca fez nada de errado. But on the cross, he was a murderer. Mas na cruz ele foi um assassino. He was a rapist. Ele foi um estuprador. He was a thief. Ele foi um ladrão. He was everything that I was. Ele foi tudo aquilo que eu era. And I now became righteousness. E eu agora me tornei justiça. What an incredible promise of the new covenant. Que promessa incrível da nova aliança. You will never have victory until you believe you are completely righteous. Você nunca vai ter vitória até saber que você é completamente justificado. Independent from your works. Independente das suas Independente obras. das suas obras. Because if we don't believe this, we have no victory. Porque se você não crê nisso, não haverá vitória. In the old covenant, if we acted right, we were righteous. Na antiga aliança, se nós agimos certo, nós éramos justos. But nobody acted righteous all the time. Mas ninguém conseguia agir justamente todo o tempo. That's why there is no righteousness by works. É por isso que não existe justiça pelas obras. But in the new covenant, God said, look, let me give you my righteousness.
Deixe eu te dar a minha retidão, minha justiça. The Apostle Paul understood this. O apóstolo Paulo entendeu isso. I love Philippians chapter 3. Eu amo Filipenses capítulo 3. The Apostle Paul was a passionate man. O apóstolo Paulo era um homem apaixonado. He understood the new covenant, I think, better than all the other apostles. Eu entendo que ele entendeu a nova aliança melhor do que qualquer outro apóstolo. You know what the interesting thing is? Você sabe que coisa interessante que é? Before he became a Christian, Antes de ele se tornar um cristão, he was a very religious man. ele era um homem muito religioso. If you read Philippians 3, Se você lê Filipenses 3, look what it says in Philippians 3. olha o que ele diz em Filipenses 3, Let's read verse 1. versículo 1. You can open it. Philippians 3, verse 1. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same thing to you is not tedious, but for you it is safe. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. So Paul says, look, I will keep telling you the same things. Então Paulo disse, olhe, eu vou continuar falando para vocês as mesmas coisas. Because for you this is safe. Porque para vocês isso é segurança. So what is he telling us over and over again? O que ele está dizendo para a gente vez após vez após vez? He's telling us over and over again about the new covenant and the righteousness in Christ. Ele está falando várias vezes a respeito da nova aliança e da justificação que vem por Jesus. Look what he says in verse 2. Olha o que ele diz no versículo 2. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the mutilation. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. That's very strong words. Isso é muitas palavras fortes. In the Greek, this was very, what is the word? Cães. Counts. Cães. Is it like dogs? Dogs. Yeah, very good. Do you know, in the Greek, this was very common in their language. Isso era uma linguagem comum. He's not talking about literal dogs. Ele não está falando sobre cães literais. They used this word for religious people who taught the old covenant. Ele falava essas palavras a respeito das pessoas religiosas que viviam na antiga aliança. Paul says, be careful of those people. Cuidado com essas pessoas. Be very, very aware. Don't allow them to teach you anything. Se afastem deles, não permitam que eles ensinem vocês. I have a very good question for you. Eu tenho uma boa pergunta para você. Do you want a good question? Você quer uma boa pergunta? How many of you know John 10 verse 10? Quantos de vocês conhecem João capítulo 10, versículo 10? Só uma. Só três. John 10:10. João The 10, thief 10. has come to kill, steal and to destroy. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Todo mundo conhece? Todos conhecem? I have a question. Eu tenho uma pergunta. Who is that thief? Quem é o ladrão? Quem? No, Não, it's not the devil. não é o diabo. Every preacher says it's the devil, but it's not. Os pregadores dizem que é o diabo, mas não é. Now you want to know who it is, Você quer saber quem ele é? but I'm not telling you. Mas eu não vou te falar. You have to find out yourself. Você vai ter que descobrir você mesmo. The devil is never mentioned in John 10. O diabo não foi nunca mencionado em João 10. It's not the devil. Não é o diabo. Read the context. Leia o contexto, Ask the Holy Spirit to show you, peça para o Espírito Santo te mostrar, and you will clearly see it's not the e devil. você vai ver claramente que não é o diabo que ele está If you falando. don't want to do all this work and study, Se você não quer fazer todo esse trabalho de ir estudar, I give you a little tip. eu te dou uma pequena dica. Pastor Fabioli, she's very clever. A pastora Fabiola é muito esperta. Because I told the pastors on Wednesday, Porque eu disse para os pastores dela. they all believed it's the devil. E eles todos acreditavam que era o diabo. I said, no, it's not. Não, não é. So they wanted me to tell them who it is, but I did not because I never tell anybody. Então eles queriam que eu dissesse alguma coisa, mas eu nunca falei nada para ninguém. I didn't tell my wife. Eu não contei nem para minha esposa. I said to her, study the Bible. Leia a Bíblia e estude você mesmo. You have the Bible. Você tem a Bíblia. So Pastor Fabioli did something very clever. Então a pastora Fabiola disse uma coisa muito inteligente. She opened her Bible in her Bible app, Ela abriu a sua Bíblia no aplicativo da Bíblia and she looked what the word thief is in the original Greek. e ela olhou o que a palavra ladrão queria dizer no grego original. And she found out very quick it's not the devil. E ela viu rapidamente que não era o diabo. So you can find out for yourself.
Você vai ter que descobrir por você mesmo. But the Apostle Paul is warning here the people. Mas o apóstolo Paulo está avisando as pessoas. He's warning the people who teach the old covenant. Ele estava alertando as pessoas que estavam ensinando a antiga aliança. The people, he calls them evil workers. As pessoas que ele falava maus obreiros, obreiros ruins. This is very strong. Essas palavras são muito fortes. São palavras muito fortes. The Apostle Paul says, the ones who teach the old covenant are evil workers. Aqueles que estavam ensinando a antiga aliança são obreiros do mal. That's strong. Forte, né? Ah, pastor? Ah, pastor. Nunca mais, por favor. Don't ever teach the old covenant to people. Nunca mais ensine a antiga aliança Because para as if you pessoas. do, you're an evil worker. Porque se você fizer, segundo Paulo, você é um obreiro do mal. So let's continue looking at the context. Nós vamos continuar olhando ao contexto. Verse 3. Versículo 3. We are the circumcision, Porque nós somos a circuncisão, who worship God in the Spirit, rejoice in Christ, and have no confidence in the flesh. nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que gloriamos em Cristo Jesus e não temos nenhuma confiança na carne. Do you have confidence in flesh? Você tem confiança na sua carne? You know, we say we don't. Nós dizemos que nós não temos. Christians always say, okay, we only rely on God's strength. Os cristãos costumam dizer, não, eu apenas descanso na força do Senhor. But let me ask you a question. Deixa eu te perguntar. Do you believe that God likes you more when you live a perfect life? Você acredita que Deus te ama mais se você viver uma vida perfeita? Do you believe that when you read your Bible, pray, and live a very holy life, oh, now God is so happy with me? Você acredita que se você pegar a sua Bíblia e ler e orar, e então você vai ter uma vida perfeitamente bonita para Deus? If you do, you have confidence in the flesh. Se você faz isso, você tem confiança na sua própria carne. We are the righteousness of God because of Christ, never because of what we do. Nós somos justiça de Deus por causa de Cristo e nada por causa do que a gente faz. I do something regularly. Eu faço algo regularmente. I say this all the time. Eu digo isso o tempo todo. Lord, I renounce any self-reliance. Em Deus, nós renunciamos. I renounce Eu any reliance on renuncio, myself. eu renuncio toda a confiança em mim mesmo. I renounce any reliance of being righteous because of what I do. Eu renuncio toda a minha sabedoria pelo aquilo que eu faço. Eu renuncio toda a minha justiça própria. Justiça própria, isso. Muito desculpa. bom. I renounce all self-righteousness. Eu renuncio toda a minha justiça própria. We need to do this Nós precisamos fazer isso. because this is old covenant. Porque isso é a antiga aliança. This is the problem. Esse é o problema. Remember, I told you in the beginning yesterday, you cannot mix the two covenants. Lembra que eu disse para vocês ontem, vocês não podem misturar as duas alianças. Never. Nunca. If you mix them, you lose both. Se você mistura elas, você perde as duas. If you believe in righteousness by works, Se você acredita na justificação pelas obras, you also have the curses because you do something wrong. você também vai ter as maldições quando você fizer algo errado. God doesn't curse you when you do something wrong. He cursed Christ for what you did wrong. Deus não amaldiçoa você quando faz algo errado. Ele amaldiçoou já Jesus. Never. Ele nunca. The curse was removed in Christ. A maldição foi removida em Cristo. Look what the Apostle Paul says Olhe para aquilo que o apóstolo Paulo fala. in verse 4. No versículo 4. I might have confidence in the flesh. Embora eu tivesse razões para ter tal confiança. Look what he says in verse 6. Olha o que ele diz no versículo 6. Concerning the righteousness which is in the law, I am blameless. Quanto à justiça que há na lei, isso é irrepreensível. He was perfect. Ele era perfeito. Paul was an incredible man before he became a Christian. Paulo era um homem incrível antes de ele se tornar um cristão. He obeyed the law. Ele obedecia a lei. Yet, look what he says. Olha o que ele diz. Look in verse 7. Olha no versículo 7. Everything that was gained for me, I've counted as loss for Christ. Mas aquilo que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Verse 8, I count everything as loss. Mais do que isso, eu considero tudo como perda. I count them as rubbish that I may gain Christ. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Look what he says in verse 9.
Olha o que ele diz no versículo 9. And that I may found in him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. So Paul renounced all his good works. Então Paulo renuncia a todas as suas próprias obras. He says, I count them as rubbish, as garbage, as trash. Eu conto elas como lixo, como tralha. Only so that I may have his righteousness, Tudo que eu tenho é a justiça dele, which is by faith. que é pela fé. That's the new covenant. E esta é a nova aliança. Nothing that you do makes you right before God. Nada que você faça vai te fazer justo perante Deus. Nothing. Nada. Your Bible reading does not make you right before God. A sua leitura bíblica não justifica você perante Your Deus. praying does not make you right before A God. sua oração não te justifica perante Deus. Your fasting does not make you right before God. O seu jejum não te justifica perante Deus. Christ made you right before God. Cristo é que justifica você perante Deus. I pray because I'm righteous, not to become righteous. Eu oro porque eu sou justificado, não porque eu me tornei justificado. I do a lot of work in Poland, Eu trabalhei muito na Polônia. and I go there every 2 months. Eu vou para lá a cada 2 meses. And one of our really strongest leaders there, E um dos nossos líderes mais fortes lá, his wife is also a very strong leader, a sua esposa é uma líder muito forte. very godly woman. Uma mulher de Deus, muito de Deus. When I go there, I always stay in their house. Quando eu vou para lá, eu sempre fico na casa deles. And last October, when I was there, E no último mês de outubro, eu estava lá. she had a lot of problems. Ela estava com muitos problemas. She said to me, Reinhard, I don't know what to do anymore with my children. Ela falou, Reinhard, eu não sei o que fazer mais com os meus filhos. She has 3 girls. Ela tem 3 meninas. She has an 8-year-old girl, Uma menina de 8 anos, she has a 5-year-old girl, uma menina de 5 anos and a girl that is almost 3 now. e uma menina que tinha quase 3 anos. The 5-year-old girl A menina de 5 anos de idade, is very sweet, ela é muito doce, but she has the strongest will that you can imagine. mas ela tem a vontade mais forte que você pode imaginar. I mean, just ridiculous. Era ridículo. She is so rebellious. Ela é tão rebelde. She doesn't care if you smack her. She just is very strong-willed. Ela não se importava se você sequer batia nela, ela era apenas rebelde. Now, the lady is a very, very good mother. A moça é uma mãe muito boa. I think she's an outstanding mother. Ela, na verdade, é uma mãe sensacional. But she told me, she said, Reinhard, I keep losing my patience with my middle child. Mas ela fala, olha, Reinhard, eu continuo perdendo minha paciência com meu filho do meio. I prayed so much for God to help me, Eu oro tanto para Deus me ajudar, but nothing helps. mas nada acontece. I said, I tell you what your problem is. Eu vou te dizer qual é o seu problema. You're trying to change your action instead of trying to change your belief. Você tenta mudar a sua atitude ao invés de mudar a sua crença. You don't believe you are the righteousness of God in Christ Jesus. Você não crê que você é a justiça de Deus por meio de Jesus. You believe that your righteousness depends on your work. Você acredita que a sua justiça depende das suas obras. You believe when you have a good day and are a very patient mommy, then you are very good before God. Você acredita que se você um dia for uma mãe muito boa, você vai ser muito bom para Deus. But you believe when you lost your patience, you are not righteous before God. Mas você acredita que se você perde a sua paciência, você não é justa perante Deus. Therefore you act according to what you believe. Você está agindo de acordo com aquilo que você crê. If you would truly believe that you are a new creation, Se você realmente crê que você é uma nova criatura and that you are God's righteousness independent from your e que works, você é a justiça de Deus independente das suas obras, your actions would change. suas atitudes vão mudar. She said to me, it's that simple? É tão simples assim? I said, of course, Christian life is very simple. Sim, a vida cristã é muito simples. Christian life is only stressful under the old covenant. A vida cristã é apenas estressante na antiga aliança. Under the new covenant, it's very simple. Na nova aliança é muito simples. Remember? Se lembra? Everything depends on Christ. Tudo depende de Cristo. Everything. Tudo. So I said to her, Então eu disse isso para ela. every day you look into the mirror Todo dia que você olha para o espelho and you speak to what you see in the mirror. e fala com aquilo que você vê no espelho. And you say, oh, look at this righteousness of Christ. Oh, olha essa justiça de Cristo. Look at this new creation. Olha essa nova criatura.
Look at this beautiful righteousness. Olha essa linda justiça de Deus. So she began to do this. Então ela começou a fazer isso. On the second day, No segundo dia, I was teaching. eu estava ensinando. She was sitting at the front. E ela estava sentada na frente. Her 3 children were in the back. As suas 3 crianças estavam lá atrás. They were with a friend who were looking after them. Então elas vieram à frente e a gente ficou olhando para elas. No, they were with a friend who was looking after the children. Eles deixaram seus amigos cuidando das crianças lá atrás. And the middle child got very rebellious. E a criança do meio começou a ficar muito And it rebelde. started to disturb the meeting. E começou a perturbar toda a reunião. And she could not be stopped. E não conseguia ser parada. And I looked at her mama sitting at the front seat. E eu olhei a mãe dela sentada no primeiro assento. Because like she's the main leader of our work in Poland. Ela é a principal líder ali do nosso trabalho na Polônia. And I could see how everything was boiling up in her. E eu começava a ver como tudo aquilo estava irritando ela. I ignored everything and just carried on teaching. Eu ignorei tudo aquilo e continuei ensinando. I don't care if children scream. Children are children. Eu não me importo se as crianças estão rebeldes. As crianças são crianças. I love children. Eu amo crianças. But anyhow, Mas olha, then finally she got up. então ela se levantou. And when she got up, I could see she was going back to the middle child. Ela estava indo ao encontro da sua criança do meio. But as she walked back, Enquanto ela estava andando, she walked by a very close friend ela chegou perto de um amigo muito próximo, who heard our conversation the day before. que ouviu aquela conversa que nós estávamos tendo antes. And the friend said to her, "Hey, remember, you are God's E o amigo disse righteousness. para ela: você é a justiça de Deus, se lembre Remember, disso. you are a new Se creation." lembre que você é nova criatura. And she walked back. I am the righteousness of God. I'm a new creation. E ela I'm voltou the para trás. righteousness of God. I'm a new creation. I'm the righteousness of God. Eu sou justiça de Deus, sou uma nova criatura. Eu sou justiça de Deus, sou uma nova criatura. Enquanto ela When voltava. she arrived at her middle child, E quando ela chegou na frente daquela criança do meio she dela, was calm and ela patient. estava calma e paciente. In the evening, she said to me, "Reinhard, this really works. E depois ela veio falar para mim: Reinhard, isso realmente funciona. I find it so funny when people always tell me, you know, the new covenant actually works." Eu acho muito engraçado quando as pessoas vêm e falam para mim: nossa, a nova aliança realmente funciona. People are so surprised As pessoas ficam surpresas. because for all the Christian life they've lived in the old covenant, they don't think the new covenant really works. Porque por toda a vida cristã que viveu pela antiga aliança, nunca imaginava que a nova aliança funcionava. It does work. Funciona. You know, when we come together, Quando nós nos reunimos juntos, we should all be filled with so much joy and peace nós nos enchemos de tanta alegria e paz and love e amor, that everybody else says, "What do you have? I want it too." que todos olham para a gente e falam: o que você tem? Eu quero ter também. There is no joy in the old covenant. Não há alegria na antiga There is aliança. nothing but joy in the new covenant Não há nada além de alegria na nova aliança. because Christ made everything perfect. Porque Cristo fez tudo perfeito. I'm a new creation. Eu sou uma nova criatura. I'm the perfect righteousness of God in Christ Jesus. Eu sou a perfeita justiça em Cristo Jesus. My sins are completely gone. Meus pecados se foram embora. God does not know anything I've ever done wrong Deus não sabe de absolutamente nada do que eu fiz errado. because He chose to remember my sins no more. Porque Ele escolheu não se lembrar mais dos meus pecados. That's the new covenant. Isso é a nova aliança. Now, there is another more wonderful promise. There are many. Existem muitas novas promessas, mas eu tenho mais uma promessa que eu vou No, falar. there are many more. We have to go quick. Há muito mais, nós vamos ter que ir um pouco mais rápido. In the old covenant, man had no direct access to God. Na antiga aliança, os homens não tinham acesso direto a Deus. In the new covenant, we do. Na nova aliança, nós temos Friends, amigos. every single day, Todos todos os dias. os dias. I meet hundreds of people who believe more in the old covenant than in the new covenant. Eu encontro centenas de pessoas que creem muito mais na antiga aliança do que na nova aliança. And yet they are Christians. E eles ainda são cristãos. They are Christians. Eles são cristãos. They are saved by faith. Eles são salvos pela fé. But unfortunately, they don't have victory because they live in the old covenant. Mas infelizmente eles não têm vitória porque eles vivem na antiga aliança. Let me explain to you why I experienced this. Deixa eu te explicar o porquê que eu experimentei isso. Pastor, pray for me. Pastor, ore por mim. Please pray for me. Ore por mim, por favor. There's nothing wrong with praying for one another.
Não há nada de errado em orar uns pelos outros. But this is what they believe. Mas isso é aquilo que eles creem. They tell me this every day. Eles dizem tudo. Do you know, in Brazil, I have to say something every day. Ah, sabem, no Brasil eu tenho que falar algo todos os dias. Eu não sou pai de santo. Eu não sou o pai de santo. Não, eu não. Eu não. Because every day people believe this. Porque todos os dias as pessoas creem nisso. I already prayed. Eu já orei. But pastor, if you can pray for me, Mas pastor, se você orar por mim, God surely will do something. Deus vai fazer algo. Because you are a man of God. Porque você é um homem de Deus. You are a prophet of God. Porque você é profeta de Deus. Surely he will listen to you more than he listens to me. Com certeza ele ouve muito mais a você do que me ouve. No, he doesn't. Não, ele não ouve. This is old covenant. Isso é a antiga aliança. In the new covenant, you have direct access to God, Na nova aliança você tem acesso direto a Deus, to the creator of the universe, que é o criador de todo o universo. who now is your loving father. E agora é seu amado Pai. You can come boldly to him. Você pode se aproximar dele. You don't need a priest. Você não precisa de um sacerdote. You don't need a pastor. Você não precisa de um pastor. You can just go to him and Você- say, Daddy, Você pode ir para ele e dizer: Papai, thank you for my miracle. obrigado pelo meu milagre. You can do this. Você pode fazer It's isso. the new covenant. Essa é a nova aliança. We have access. Nós temos acesso. I love Romans chapter 5 verse 1. Eu amo o capítulo 5 de Romanos, versículo 1. It is such a beautiful scripture. É uma escritura muito linda. Therefore, having been justified by faith, Apesar de ser justificado pela fé, we have peace with God nós temos paz com Deus through our Lord Jesus Christ. através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Listen really carefully. Ouça atentamente. There is nothing between you and God. Não há nada entre você e Deus. Nothing. Nada. Did you hear? Você me ouviu? There is nothing. Não há nada. I have peace with the Father through Christ, Eu tenho paz com o Pai através de Cristo, not through my works. não através das minhas obras. God is not close, God is in me. Deus não está perto, Ele está dentro de mim. He never leaves me. Ele nunca me deixa. He doesn't say, you know, I don't think today I want to stay in you because you didn't behave really well. Olha, Ele não diz assim: olha, hoje eu não vou ficar dentro de você porque você não se comportou muito bem. I think I'm going to go about 20 meters away from you Eu acho today. que eu vou ficar uns 20 minutos longe de você hoje. And you better show me that you really want me. E é melhor você me mostrar que você realmente me quer. Because if you don't show me, I'm not going to come to you. Porque se você não me mostrar, eu não vou vir para você All novamente. this is old covenant. Tudo isso é a antiga aliança. People could not just come into his presence. As pessoas não chegam apenas à presença dele. Now I have peace with God. Nós temos paz com Deus. How beautiful. Que paz, olha que bonito. There is nothing between him and me. Não há nada entre mim e ele. If you sin right now, Se você pecar agora mesmo, in action or thought, nas suas ações ou nos seus there is pensamentos, still nothing between you and God. ainda não há nada entre você e Deus. Because the peace has been made through Christ, not through your works. Porque a paz foi feita através de Cristo, não através das suas Now, obras. am I saying, don't worry, just sin? Eu não estou dizendo, não se preocupe, agora você pode pecar. No. Não. I told you yesterday, sin is terrible. Eu disse ontem, o pecado é terrível. Because the consequences are horrible. Porque as consequências dele são terríveis. But you know what is the worst thing regarding sin to me? Mas sabe qual que é a pior coisa com relação ao pecado dentro de mim? It's not just the consequences. E não é apenas as consequências. It is my heart. É o meu coração. When I sin, my heart accuses me. Quando eu peco, o meu coração me acusa. If my heart accuses me, I don't feel confident to come to God. E se o meu coração me acusa, eu não sinto confiança para me aproximar If do I have Senhor. no confidence to come to God, how can I get everything that belongs to me? E se eu não tenho confiança para me aproximar de Deus, como que eu vou ter tudo aquilo que pertence a mim? So I hate sin Eu detesto isso. with everything that I have. Com tudo que eu tenho. But not sinning does not make me right with God. Does not make me wrong. No, does not make me right with God. Mas o meu pecar ou não me deixa justo perante Deus. I have peace with God through Jesus. A minha paz vem através de Jesus. In the old covenant, the flesh was circumcised. Na antiga aliança, a carne era circuncidada. In the new covenant, the heart is circumcised. Na nova aliança, os corações são circuncidados. Romans 8:29, 8 and 22, 28 and 29. Romanos 8, No, 2, 28, 29.
2, versículo 28 e 29. Our heart is circumcised. We can't read this anymore. We have to go very fast now. And you can write it down. Romans 2, 28, Se 29. você puder escrever isso daí para ler em casa, Romanos 2, versículo 28 e 29. Our hearts are circumcised. Nosso coração está circuncidado. Next, in the old covenant, man had to make sacrifice constantly. Próximo, Na velha aliança, na velha aliança, continuamos sacrifícios. nós continuamos os sacrifícios. In the new covenant, we don't need any sacrifices. Na nova aliança, nós não precisamos de nenhum sacrifício. Christ is sacrificed once and for all. Cristo foi sacrificado de uma vez por todas. Hebrews 7, 26 and 28. Hebreus, capítulo 7, versículo 26 e 28. Muito bom. Que legal. Now, look another difference between the old and the new covenant. Olha uma nova diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. That's something that most Christians still get wrong. Isso é algo que ainda os cristãos continuam fazendo errado. We sing it and we say it, Nós cantamos isso e nós dizemos but isso, it's old covenant. mas é a antiga aliança. We have come into the house of the Lord. Nós viemos à casa do Senhor. Is this the house of the Lord? Esta aqui é a casa do Senhor? No. Não. But we do say it. Mas a gente continua dizendo. It was said here today. Foi dito isso hoje. We've come to the house of the Lord. Nós viemos à casa do Senhor. No, we have not come to the house of the Lord. Não, nós não viemos à casa do We've Senhor. just come to a building. Nós viemos a uma construção. This is not the house of the Lord. Isso não é a casa do Senhor. Let me show you the house of the Deixa eu Lord. te mostrar a casa do Senhor. Right here Aqui mesmo. are two bricks. Aqui. Are São two, 2 tijolos. they're put together Ponham eles juntos. into the house of the Lord. Dentro da casa do Senhor. That's where the Lord lives. E isso é onde o Senhor mora. He doesn't live in this building, he lives here. Ele não mora nessa construção, ele mora aqui. He is building his house. Ele está construindo a sua casa. When I met my friend, the pastor, and his wife, Quando eu conheci o amigo do pastor, I immediately felt an incredible unity. eu percebi uma incrível unidade. You know why? Because we are the house. Porque nós estamos na casa do Senhor. He is a brick. I'm Ele a é um brick. tijolo e eu sou um tijolo. She is a brick and I'm a brick. Ela é um tijolo e eu sou um We tijolo. are all bricks that God is building together in one beautiful house. Nós somos todos tijolos que o Senhor está montando junto para formar a sua casa. That's where he lives. É isso onde ele mora. This is not the house. Isso aqui não é a casa Don't dele. have the mentality, let's go to the house of the Lord. Não tem essa mentalidade de ir à casa do Senhor. You know why this is important? Sabe por que isso é importante? Very important. Muito importante. Because when we come here, we expect God to do something. Porque quando nós vimos aqui, nós ficamos esperando que Deus faça algo por Because nós. now we are in his house. Porque agora nós estamos na casa dele. You know why this is so terrible? Você sabe por que isso é tão terrível? Because we expect the miracles to be happening here. Porque nós esperamos que os milagres aconteçam aqui. I have prophesied on airplanes, in restaurants, in shops, every place you can imagine. Eu profetizo em aeroportos, aviões, em restaurantes, em lojas, em todo lugar que você imaginar. I have healed more sick on the street than in church buildings. Nós acabamos alimentando mais doentes nas ruas do que nas igrejas. You know why? Sabe por quê? Because this is not his house with his presence. Porque isso aqui não é a casa de Deus com a sua presença. This is his house. Isso é a casa de Deus. That's his house. Essa é a casa dele. I was shopping with my wife Eu estava fazendo compras com a minha esposa in Hipermercado Extra in Goiânia. no hipermercado Extra em Goiânia. And as we were just at the vegetable section, E eu estava na seção vegetables, like de legumes, vegetais, legumes. there was a lady from our church and she said, "Hey, pastor." E tinha uma mulher da nossa igreja falando: "Ei, pastor! So I said, hey, Lorena. Ei, Lorena. Lorena!" And my wife and me walked towards her. E a minha esposa andou até ela I wanted to give her a hug. e foi dar um abraço nela. She said, no, pastor, no. Não, pastor. Don't. Não. I said, okay. Ok? She said, I was just in the hospital. Eu estava no hospital. I injured my shoulder. Eu machuquei meu ombro. It was all swollen. The elbow was swollen. Ele está todo esfolado. She could not lift it up. Ela não conseguia levantar o She said, I braço. have to go back to the hospital now. Eu tenho que voltar ao hospital agora. I said to her, no, you don't. Não, você não tem. Let's pray. Vamos orar. And I prayed. E eu orei. I said, lift up your shoulder. Erga seu ombro. Wow. Uau! But it doesn't go all the way.
Mas ele não consegue fazer tudo. No problem. Let's pray again. Não tem problema, vamos orar. Maybe continued praying. E continuamos a orar. And after maybe 5 minutes, her shoulder was all the way up, her elbow. E depois de 5 minutos, ela conseguiu erguer o seu cotovelo e seu ombro normalmente. We hugged each other. She said goodbye. We continued shopping. Nós nos abraçamos, dizemos adeus e continuamos a comprar. When we went to pay for the car garage, Quando nós fomos pagar pelo nosso estacionamento, there was my wife behind me, a minha esposa estava atrás de mim and a strange lady was talking to her. e uma mulher muito estranha estava falando com ela. But my wife didn't speak much Portuguese at that time. Mas minha esposa não falava muito português naquele momento. The only thing I kept hearing is, eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo Essa era a única nada. coisa que eu conseguia ouvir naquele momento. Eu não So entendo. my wife said, sweetheart, help me. Ah, então me ajude. So I said to this lady, what can I do for you? Então eu disse para a moça, o que eu posso fazer por você? She said, you are a healer. Ela disse, você é um curador. 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 Curandeiro ou curador. Yeah. She said, I watched you by the vegetables. Eu te vi ali no setor de vegetais. You healed a woman. Você curou uma mulher. Can I have your phone number? Eu posso ter o seu telefone? I said, yes, you can have my phone number. Você pode ter o meu telefone. I said, but first you have to listen to me. Mas primeiro você tem que me ouvir. I am not a healer. Eu não sou um curador. Jesus Christ was right here in this store healing this lady. Jesus estava aqui nessa loja curando aquela mulher. I'm a pastor of Igreja Videira Bueno. Eu sou um pastor da Igreja Videira em Goiânia. You can tell all your sick friends that Jesus still heals today. Here is my phone number. E você pode dizer para todos os seus amigos que ele cura todos os doentes. E esse é o meu telefone. And I gave him my phone number. E eu dei meu telefone. But you know why this should be normal for every Christian? Você sabe por que isso tem que ser normal para todo cristão? But you know why it's not normal? Você sabe por que não é normal? Because we live more in the old covenant than in the new. Porque nós vivemos muito mais na antiga aliança do que na nova aliança. when we come together in the house of the Lord, Quando nós viemos juntos e nos reunimos na casa do Senhor, then the presence of the Lord will be there too. então a presença do Senhor vai estar lá também. And then there we wait for a miracle. Então lá nós vamos ficar esperando pelo milagre. All this is old covenant thinking. Tudo isso é pensamento, mentalidade da antiga aliança. Wherever we are is the house of the Lord. Onde quer que nós estejamos, ali é a casa do Senhor. Any place. Em qualquer lugar. Supermarket, No supermercado, school, nas escolas, where you work, no seu trabalho, any place. em qualquer lugar. That's the new covenant. Esta é a nova aliança. If the house of the Lord is wherever I am, Se a casa do Senhor está onde quer que eu esteja, and the Lord is in his house, e o Senhor está dentro da sua casa, well, he wants to do something. Ele quer fazer algo. It's so simple. É muito simples. This is why I'm passionate about changing our mentality from the old covenant to the new É covenant. por isso que eu sou tão apaixonado pela mudança de mentalidade da antiga aliança para a nova aliança. Because God wants to demonstrate his power to the world. Porque Deus quer demonstrar o seu poder para o mundo. He lives in us. Ele vive em nós. Oh my goodness, time is going fast. Let's have to skip some things. Oh, o tempo está correndo muito, vamos pular algumas coisas. You can only live by either the old or the new covenant. Você só pode viver ou pela nova aliança ou pela antiga aliança. Let's go to Hebrews chapter 8 verse 8. Vamos para Hebreus capítulo 8, versículo 8. 10 more minutes and then we will take a break, people. E daí depois disso nós vamos fazer um intervalo, pessoal. 10 mais minutos. Mais uns 10 minutos E daí. depois nós temos intervalo. Então, Hebrews 8 verse 8. Hebreus 8, 8. Because finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Deus, porém, achou o povo em falta e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Then he says that he found fault with them Então ele falou que ele encontrou falta neles, because they did not continue in his covenant. porque eles não continuaram na sua aliança. So the problem was never God, the problem was the people. O problema nunca foi a aliança de Deus, foi as pessoas. They did not continue in the covenant. Eles não continuavam na aliança. Now, pay close attention to this important truth. Preste muita atenção nessa importante verdade. If the people would have obeyed the law, Se as pessoas desobedeciam a lei, they would have been very blessed under the old covenant. ou obedeciam a lei, eram muito abençoadas na antiga aliança. But God said,
Mas Deus disse: The problem were the people. o problema eram as pessoas. Because of the people, I'm making a new covenant. Por causa das pessoas eu fiz uma nova aliança. I'm making a better covenant. Eu fiz uma aliança melhor. Remember, covenant is a contract. Você lembra que a aliança é um contrato? So God says, I have to make a covenant that works for the people. Então ele tinha que fazer uma aliança que funcionasse para as pessoas. I know what I do. Eu sei o que eu faço. I'm going to make a brand new contract Eu vou fazer um contrato totalmente novo, that never depends for 1 second on the people. que nunca vai depender nem um segundo das pessoas. That only depends on me. Vai somente depender de mim. My son Jesus, Meu filho Jesus, he will pay for the covenant ele vai pagar pela aliança. with his life of obedience and his death on the cross. Com a sua vida de obediência e a sua morte de cruz. The only thing the people have to do is believe this. A única coisa que as pessoas têm que fazer é crer nisso. The only thing. É a única coisa. Then they can have all the benefits of this beautiful new covenant. Então eles vão ter todos os benefícios dessa nova aliança linda. We have limited the new covenant to salvation. Nós estamos limitando a nova aliança apenas na salvação. That's the sad thing. E essa é a coisa triste. No, it includes every blessing that you can imagine. Não, ela inclui todas as outras bênçãos que você pode imaginar. It includes complete victory. Ela inclui completa vitória. It includes perfect protection. Ela inclui proteção profética. Do you know, I drive a lot. Sabe, eu dirijo muito. I used to drive 100,000 kilometers per year. Eu costumo dirigir aproximadamente 100 mil quilômetros por ano. That's a lot. Isso é muito. Travel, preach churches, travel, preach churches. Viajar e pregar nas igrejas, viajar e pregar nas igrejas. Way over 1 million kilometers. I've driven without an accident. Acho que eu já devo ter viajado muito mais do que 1 milhão de quilômetros. You know why? Sabe por quê? I'm not a good driver. Eu não sou um motorista muito bom. You can trust me. My wife doesn't think I'm a good driver. Você pode confiar em mim. Minha esposa não diz que eu sou um bom motorista. But you know why I never have an accident? Mas você sabe por que eu nunca tive um acidente? Pastor, because you live such a holy life. Ah, pastor, é porque você vive uma vida muito santa. Because you pray so much. Porque você ora muito. No. Não. When I get in my car, Quando eu entro no meu carro, I never ask God to protect me. eu nunca peço a Deus por proteção. Never. Nunca. I can see how shocked you are. Eu consigo ver como vocês estão chocados. I can see how your old covenant thinking has a problem now. Eu consigo ver o problema com a sua mentalidade da antiga aliança. Because in the old covenant, the protection depended on me. Porque na antiga aliança, realmente, a proteção dependia de mim. In the new covenant, my protection and my victory is in Christ. E na nova aliança, a minha vitória vem por Cristo. Every time I get in the car, Toda vez que eu entrei no carro, this is what I say. isso é o que eu digo. Jesus, I thank you Jesus, eu te agradeço, that my protection is in you. porque a minha proteção está em Ti. Jesus, I thank you Jesus, eu te agradeço, that your angels are watching over me. que os seus anjos já estão olhando por mim. Thank you that you protect me from every crazy driver on the road, including myself. Obrigado porque o Senhor está protegendo de todo motorista maluco, incluindo eu mesmo. Thank you, Father, Obrigado, Pai. that in Christ I'm completely safe and protected. Que em Cristo eu sou completamente seguro e protegido. And I drive. E eu dirigi. I had to drive home on Thursday night Eu fui dirigir para casa à noite. from Thursday. Na Quinta-feira. Quinta-feira. From Guaratuba. Guaratuba to Curitiba. Guaratuba para Curitiba. It was a terrible car. Foi um carro terrível. The windshield was so dirty I could hardly see where I was going. O vidro estava tão sujo que eu não conseguia ver nada que estava na minha frente. And I was driving home. Eu estava dirigindo sozinho. I had to drive because everybody was too tired and Pastor Clebson was asleep. Eu tinha que dirigir porque estava todo mundo muito cansado. O pastor Cleverson tinha que dormir um pouco. So I was driving. E eu estava dirigindo. As soon as I get on the seat, Assim que eu coloquei o meu cinto, sentei no assento. quietly I said, Quietamente eu disse: thank you, Jesus, obrigado, Jesus, that I'm protected. porque eu sou protegido. I'm going to get to Curitiba safely. Eu vou chegar até Curitiba seguro. Your angels are watching over me. Seus anjos estão me vigiando. Thank you.
Muito obrigado. I didn't ask him to do anything. I thanked him for what already belongs to me in Christ. Eu não pedi para ele me fazer nada. Eu só agradeci ele por tudo que ele fez por mim em Cristo. And I believe this with all of my heart. E eu acreditei nisso com todo o meu coração. I don't hope he will protect me. I believe he will protect me. Eu não fico esperando que você me proteja. Eu acredito que você me My protege. protection is in Christ. It's completely secure. Minha proteção está em Cristo e eu estou completamente seguro. But remember, we only have what the new covenant gives us by faith in the work of Christ. Mas se lembre, você só tem aquilo que a nova aliança diz através da obra, na fé na obra de Jesus. If you don't believe it, you don't have it. Se você não crê, você não tem. You have to believe it. Você tem que crer.